Seja muito bem-vindo. Esse é o 66º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como regular a ansiedade e ter prazer a cada dia. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico há mais de 2 anos, ajudando as pessoas a regularem a ansiedade e terem mais prazer na rotina, entre outras situações, com melhoras contínuas na rotina. Então não é nenhum remédio milagroso, não é nada que não exija um certo esforço de você. O tema do episódio de hoje é como lidar com a pressão social e expectativas externas. Então vamos começar com a nossa prática de meditação inicial e depois disso a gente vai para o episódio então. Vamos fazer 5 respirações profundas, né? Puxando pelo nariz, soltando pela boca e soltando o som. Vamos lá então. Vamos naturalizar a respiração. Vamos normalizar. Mais 4 vezes. Agora, eu quero que você defina a sua posição de meditar. Sente-se, deite, fique na posição que for melhor, mais conveniente para você. Defina a posição dos olhos, abertos, entreabertos, fechados, e sinta por alguns momentos o relaxamento que essa respiração te trouxe. Então agora comece a sentir o ar entrando pelo nariz ou pela boca, passando pela garganta, pelo peito, pela barriga e voltando.
Comece a visualizar-se em um lugar seguro e tranquilo, livre de julgamento e expectativas externas. Se você já esteve em um lugar assim, você pode imaginar e sentir a sensação de como é estar nesse local. O objetivo não é ter essa única sensação, o objetivo não é ignorar todos os pensamentos, o objetivo ele não é deixar de pensar, é apenas perceber essa sensação, perceber os pensamentos e deixar os que não pertencem ao exercício irem embora naturalmente, sem expulsá-los e sem forçá-los a ficar, sem dar força para que eles fiquem. Volte a atenção novamente para a respiração e mantenha essa sensação durante o resto do dia ou da noite, tornando o seu dia um pouco melhor. Agora sinta o ar entrando, passando pela garganta, pelo peito, pela barriga, voltando. Sinta por alguns minutos sem julgamento. Não existe um jeito certo ou errado, existe o seu jeito. Não se culpe. E o objetivo é apenas perceber a respiração e deixá-la entrar e sair, sem julgamento. Sinta a respiração por mais alguns momentos. Comece a voltar a atenção para o seu corpo, para o momento que você está, para as mãos, para os pés. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. E aí, como é que foi?
Então, a intenção do episódio de hoje é falar, né, sobre os impactos negativos da pressão social e das expectativas externas, estratégias para manter o equilíbrio emocional e sobre ter limites saudáveis e se concentrar nos próprios desejos. Então essa é a base, né, a ideia que eu tenho do episódio de hoje. Então eu vou compartilhar ideias, né, um pouco da origem, a definição aí de pressão social, expectativas externas, o que é cada um desses tópicos, né? Vou trazer então os malefícios de ceder a isso, né, de não estar com esse ponto regulado. O benefício é que naturalmente você vai se estressar menos com situações que possam não ser importantes para o teu dia a dia. E vou falar de estratégias para lidar com isso, né, de recomendações aí práticas para você lidar com isso. Então vamos ao primeiro item, né, origem da pressão social, né, as origens. Família, amigos, mídia e cultura. Então, o que é essa pressão social? Pressão social, por exemplo, é quando situações ocorrem e você está sendo pressionado de maneira social a fazer algo, ter algo, por exemplo. A tua família pode estar te pressionando a casar, a mídia pode estar te pressionando a comprar um carro, comprar uma casa. E o que é essa pressão social, então? Pressão social é o que vem de fora, né, da sociedade, como uma tentativa de impor algo para você. E geralmente isso não é saudável, tá, gente? Geralmente isso não é saudável. Você precisa ter uma resposta saudável em relação a isso, e você precisa entender os seus reais desejos. Então a expectativa externa, ela vem querendo dizer talvez que seria aceitável para todas as pessoas. Então para as outras pessoas talvez seria aceitável isso, mas para você não. Então você tem que entender as expectativas externas e aprender a lidar com elas, tá? Você precisa aprender a lidar com essas situações externas. E eu vou dar diversos exemplos aqui, né, de situações. Vou explicar um pouco, né, o que é isso, como lidar com isso, né? Os amigos também podem estar pressionando você a fazer algo, seja sair, seja comprar alguma coisa, seja investir em alguma coisa. E a família, naturalmente, né? A família é a nossa primeira relação. Eu citei a mídia, a mídia tem muito isso, e a cultura, tá? A cultura é essencial, porque a gente vive numa cultura que, por exemplo, existe a pressão para acordar cedo, existe a questão cultural do casamento, geralmente monogâmico, né? Existe a questão cultural de comprar uma casa, comprar um carro, viver sólido em um determinado lugar. E agora eu vou citar um exemplo que talvez venha a ser mais aceito hoje em dia, mas até pouco tempo atrás isso era inaceitável, que é a pessoa, por exemplo, não viver em uma relação monogâmica, viver ou em uma relação aberta, ou se entregar, não ter um relacionamento fixo, né? Então isso, apesar da prostituição, que é uma profissão, é um pouco diferente, né, do gosto, mas naturalmente a pessoa que se prostitui, ela tem aí essa característica de estar aberta. Então, apesar de ser uma das profissões mais antigas no mundo, ainda tem muito preconceito de pessoas que têm desejos ou aplicam-se, né, são solteiras, né, ou desimpedidas de alguma forma, e ficam tendo relações, né, com diversas pessoas, ou até mesmo tem um relacionamento aberto com alguém, né, e ambas as pessoas estão de acordo que está tudo bem, que está tudo certo.
que não tem problema ter relações com outras pessoas. Geralmente o que elas buscam entre o casal é uma companhia, que é um conceito um pouco diferente. Então assim, é muito interessante que você entenda isso, tá? É algo que a sociedade está te pedindo ou é algo que você quer? Você tem um exemplo sobre ter a casa, ter um carro ou até mesmo ter um filho, né? Você pode não querer ter filho, tá tudo bem, é uma escolha sua. E sobre ter a casa e ter o carro, você pode preferir, né, em vez de investir numa casa, pagar aluguel a vida inteira e viajar ao mundo, morar em diversas casas. E sobre ter um carro, você pode escolher não ter também, né? Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa que estava para se mudar, um médico, e ele teve que se desfazer dos móveis de novo, né? Ele se desfez no passado e ele já colocou na mente dele que ele não ia investir muito nisso. Como agora ele está indo para uma cidade maior, muito possivelmente ele vai alugar uma kitnet. Então assim, essa questão, você precisa entender, né, como que tá essa questão para você, como que tá esse ponto. E ele falou que inclusive estava pensando, né, se fosse para São Paulo, que não é a situação, não conversei mais sobre isso com ele, de até vender o carro, né, e viver de Uber, de outras coisas, que é mais fácil, né, não precisa estar investindo nisso, e também é mais seguro em alguns aspectos, né, em alguns aspectos, não em todos. Isso sem falar na questão de acidentes, de custo com o carro e tudo. E assim, se você parar para analisar que ele tem as roupas, sei lá, uma mala de roupas e uma mochila com os itens essenciais, né, para a vida dele, e consegue se deslocar para onde ele quiser de maneira a viver uma vida nesse lugar, seja passar uma semana num curso, seja passar 2 anos ali se aprimorando, é algo que permite ele ser flexível e viajar por esses lugares. É um conceito, para mim, é mais novo, assim, não é um conceito tão antigo, porque a gente é criado num lugar que a gente tem que construir as coisas e ter bens. E ali é algo que está indo numa direção oposta a ter bens. Ele está indo numa direção a ter outras coisas que não bens. Então, assim, a gente tem que entender essa questão cultural. Eu dei um exemplo, né, de carreira, né, funciona no relacionamento, aparência, tá? A aparência tem muito isso também. Então, a pessoa que ela tá num corpo magro, digamos assim, e ela quer... ela tá num corpo gordo, né, um corpo mais cheinho, não necessariamente gordo, mas ela tá num corpo mais cheinho, e a sociedade impõe que ela tem que emagrecer, né? O corpo magro já é respeitado aí pela sociedade. Só que ela se sente bem com isso, tá saudável e não quer emagrecer. Não tá tendo nenhum problema de saúde, não tá com sobrepeso. E isso, né, eu falo ela porque geralmente são mulheres que passam por isso. Isso não é um problema. Se a pessoa se sente bem com o corpo que ela tem, que bom, né? Essa questão da beleza, ela evoluiu ao longo do tempo. E o padrão de beleza de algum tempo atrás era de pessoas mais cheias mesmo. E eram as pessoas mais procuradas e mais desejadas da sociedade, me referindo, claro, a mulheres. Então, essa questão é muito, muito importante, né? Realizações também. Às vezes, você tem algumas realizações para você, a sociedade e a mídia incluem outras. A sociedade e a mídia querem que você faça algumas coisas e você, na verdade, quer fazer outras. Você tem um ponto de vista e a cultura diz outra, né? Sendo que no contexto cultural, se você viajar para o outro lado do mundo, vai ser completamente diferente. O que a gente diz que é bom e aceitável para eles é ruim, e o que eles dizem que é bom e aceitável para a gente é inaceitável, né? Como teve recentemente, né, a questão do Buda lá, enfim, eu não lembro o nome dele agora, que ele entrou numa polêmica porque ele falou chupa minha língua e as pessoas desceram lenha nele. Ali eu gostei muito do vídeo do Léo Lins, que ele explicou realmente o que aconteceu, que é um pouco mais real, assim, porque
tem uma questão cultural ali no meio, né? Então tem situações que, por exemplo, a parte de vários comportamentos que acontecem ali já é cultural. O inglês dele não é muito bom, teve uma questão ali de tradução também. Tem diversos pontos que devem ser analisados. A mãe da criança não ficou mal com isso, só que é algo que polemizou, e tem toda a trajetória de vida dele também que deve ser analisado, que é uma história forte de perseguição, tá? Eu recomendo você ver aí o vídeo do Léo Lins sobre isso. No começo é um trecho de stand-up, então ele faz piada com isso, que é a carreira dele, e depois ele fala sobre isso. Então, culturalmente falando, quando você tira algo de contexto de uma cultura do outro lado do mundo e coloca no contexto da nossa como verdade absoluta, naturalmente vai ter algo errado. Mesma coisa se você pegar uma coisa daqui, né, por exemplo, no Brasil, uma coisa que seria talvez criticado aí mundo afora, é a questão do funk e da exposição infantil. Assim, eu não vejo tudo como... Algumas coisas naturalmente eu vejo como um problema, mas eu não vejo tudo como um problema. E esse exemplo que eu dei do funk, então, ele não seria aceito em outros lugares do mundo. Seria algo muito ruim, né? Algo muito expositivo. Então, você deve avaliar cada ponto cada perspectiva a partir dos teus valores e dos teus conceitos. Talvez é algo que você considera certo, talvez é algo que você não considera tão certo assim, e você deve considerar a partir dos teus valores e não unicamente dos valores da sociedade, tá, gente? Os valores da sociedade não é tudo, não é a única definição. Claro, né, tem algumas coisas que são doentias, né, ou são de fato um problema, né, como, enfim, inúmeras situações, eu não vou polemizar mais o vídeo, e tem situações que são aceitáveis, que é só uma questão de vontade e gosto e uma perspectiva diferente, tá? Não tem nenhum problema. Então, isso tem um impacto na saúde emocional gigante, porque você vai querer fazer coisas que a sociedade diz que você não pode, ou a sociedade quer que você faça coisas e para você isso não tem sentido. Por exemplo, no momento eu estou começando a minha vida. Pessoas normais gostariam de construir uma casa. Eu não tenho plano disso no momento. Eu imagino como seria uma casa, como eu gostaria de ter e tudo, mas eu não tenho plano de construir uma casa. Eu não tenho essa vontade. Então tem esse ponto. Relacionamentos. Relacionamento já foi. Na questão da expectativa com os relacionamentos, naturalmente vai ter, então, um estresse e uma ansiedade com isso, né, um desnecessário, uma baixa autoestima. E falando sobre expectativa, né, falando do relacionamento principal da tua vida, algo que você deve levar em conta é que vocês tenham acordos. Não é que os opostos se atraem, até podem se atrair, só que vocês devem ter alguns tipos de acordo. Por exemplo, a abertura do relacionamento, se tem ou não, se é um relacionamento, digamos, mais comum ou se tem abertura. A questão de ter ou não filhos, tá? Isso é muito importante. Se para uma pessoa é inegociável ter filhos e para outra não há possibilidade de ter filhos, tipo uma quer ter e a outra não quer ter, de maneira que não se acerte nesse ponto, assim, é melhor terminar a relação logo no começo do que ficar investindo anos para depois se frustrar, ou para uma pessoa sair muito magoada, enfim, no relacionamento. Então é algo essencial para o relacionamento, no meu ponto de vista, que deve ser regulado, tá? Então, outro ponto, enfim, outros acordos aí que os casais devem ter. Isso vai regular a autoestima, vai regular a questão dos acordos e vai lidar com as pressões internas e vai ter de fato um acordo com relação a isso. Estabelecer limites saudáveis e conhecer e respeitar os próprios limites. Isso é algo muito importante. Por exemplo, na questão do atendimento,
Tem os limites pessoais que a gente deve ter, por exemplo, a questão das ligações, né, entre os atendimentos, a questão de auxiliar, tem vários pontos ali que tem os limites que a gente está tendo entre um atendimento e outro, digamos assim, que é a parte principal, porque durante o atendimento tem, mas não é tanto, porque você já está ali para ajudar a pessoa, então já é mais flexível. E na vida das pessoas, né, tem a questão da demanda, né, de estar respondendo mensagem ou estar fazendo coisas fora do horário de serviço. Tem vários pontos e vários tópicos aí relevantes. E assim, você deve estabelecer os teus limites pessoais e colocar, né, para as pessoas do teu convívio, esse aqui é meu limite, isso eu faço, isso eu já não faço. Se você vai ou não responder ligações e mensagens de pessoas fora do teu horário, assim, tudo no bom senso, né? Por exemplo, uma pessoa que também trabalha no horário comercial e não tem como falar contigo em outro horário, né? Uma pessoa que você conhece, que, enfim, não está abusando da sua boa vontade, é uma situação, né? Você deve entender os seus limites, se você flexibiliza ou não. Eu tenho os meus, e isso me ajudou bastante, né? Quando eu entendi esse conceito de limites pessoais, me ajudou bastante em alguns casos, que eu ficava assim, mas eu tenho que ajudar, e eu estava gastando muita energia e não tendo resultado. E agora, por exemplo, eu tenho casos, né? Eu atendo de maneira particular, eu gasto menos energia e tenho resultados, com pacientes tão difíceis quanto, né, com pacientes que têm aí uma exigência energética e um quadro clínico aí tão difícil quanto. Então, assim, a questão de limites pessoais é essencial para você lidar com as expectativas externas. Então, você faz até onde é a tua parte e depois, naturalmente, você para. Comunicar os limites pessoais de forma assertiva e respeitosa, como eu mencionei no vídeo de assertividade, eu dou algumas orientações sobre isso. É só pesquisar aí no YouTube, o vídeo já foi postado, né? Ele foi gravado antes desse. Assertividade, André Varela. Assertividade é assim, para quem não conhece a palavra, você pode ser passivo, então alguma pessoa te pede alguma coisa, mesmo que você não quer fazer, o que não é da sua demanda, enfim, você pode simplesmente aceitar para agradar a pessoa, para não magoar a pessoa. Você pode ser agressivo, você pode responder um não de maneira que vai ofender a pessoa. E você pode ser assertivo, você pode de maneira educada recusar a tarefa, recusar a função, explicar a sua situação e falar, olha, realmente não é da minha função isso, eu não tenho que fazer nada disso. Então você pode fazer de diversas maneiras. Você deve, no caso, né, identificar e valorizar as próprias qualidades e habilidades. Né? Se você ficar se avaliando, né, que nem se você avaliar um peixe pela capacidade de escalar em árvore, naturalmente é ruim, porque o peixe não sabe escalar em árvore. E assim, se você ficar avaliando as suas habilidades pelo que não é necessário, pelo que você não faz, naturalmente você vai ter inúmeros prejuízos aí na questão da qualidade de vida. Então você deve avaliar as suas habilidades e os seus gostos também, porque às vezes você é muito habilidoso em alguma coisa, mas você não gosta de fazer aquilo. Isso é extremamente relevante na questão da saúde mental. Você deve avaliar as habilidades e os gostos. Praticar autoaceitação e aprender a abraçar as imperfeições. Então você também vai entender as suas qualidades, você vai entender os seus defeitos e você vai trabalhar para que esses seus defeitos não afetem de maneira muito negativa na tua vida. Por exemplo, você se estressa muito facilmente, você tem ansiedade regularmente, você chora muito, você se irrita muito fácil. Então, aqui você precisa trabalhar esses pontos, com a psicoterapia é uma possibilidade, mas você precisa colocar práticas na tua rotina para que você não seja muito explosivo com as pessoas, por exemplo. Porque se você for explosivo, você vai ter prejuízo na qualidade de vida, prejuízo nas relações e em todos os aspectos da vida, por não ser uma pessoa que consegue lidar bem com isso. Então, a ideia
é que você consiga regular esses aspectos da tua vida de forma gradativa, né? A terapia é uma das formas de regular. Então, se isso é uma imperfeição sua, primeiro aceite que você tem ela e depois comece a trabalhar nela gradativamente. Cultivar resiliência e enfrentar desafios com coragem e determinação. Então, assim, é muito importante ser uma pessoa resiliente, né? É muito importante você conseguir se adaptar aí com as questões da vida e conseguir, de fato, lidar com as diversidades que chegarem. Focar no autocuidado e na saúde mental. Eu vou citar alguns tópicos aqui, tem vídeo sobre praticamente todos eles. Eu acho que eu só não tenho vídeo sobre tratar a saúde física, né, com a questão médica, mas tem bastante conteúdo aí, nos vídeos eu falo bastante disso. Então é regular o sono, alimentação. O sono é extremamente importante aí para a saúde mental e para os objetivos, para lidar também com as pressões externas. A alimentação é essencial, né? Se você ingerir muito açúcar, você vai ficar muito ansioso, por exemplo. Tratar os problemas médicos, né? Se você tiver com dor, você não vai conseguir pensar direito, por exemplo. Se você tem dor crônica, aí você deve buscar um tratamento relacionado a isso. Fazer exercício físico, né? Se você tem condição física para isso. Meditar, né? Ou rezar, ou se conectar no momento presente. Tem as recomendações também que você deve buscar o seu antidepressivo e o seu ansiolítico natural. Seja conversar com um amigo, ouvir uma música, ver um filme, ver uma série, ver um TikTok, mexer nas redes sociais, seja mexer no celular, jogar, enfim, inúmeras possibilidades aí na questão, né? Você deve buscar o antidepressivo, o ansiolítico natural, que não te cause prejuízos e que você também tenha um controle. Por exemplo, eu gosto de jogar minha calma. Só que se você estiver jogando demais, deixando de fazer outras coisas, ou deixando de dormir de noite, por exemplo, para estar jogando, aí é um problema. Então, assim, o mesmo comportamento ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. Então, continuando aqui, você deve ter metas realistas e alinhadas, porque se você tiver uma meta irreal, você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Então você vai ter uma meta irreal sobre o que você deseja fazer, sobre como você deseja alcançar seus objetivos. E assim, se ela é irreal, você vai chegar num momento que você vai se frustrar. E se frustrando, naturalmente você vai sofrer, né? Estresse, ansiedade e tudo relacionado a isso. É interessante, né? Algumas metas, por exemplo, emagrecimento, atividade física, né? Uma meta de melhorar alguma coisa na atividade física, algo em algum esporte, um estudo especificamente. Esses métodos, essas metas, você deve ter um objetivo alinhado. E se você tem contato, se possivelmente você tem contato com algum profissional que entenda disso, ou alguém que está um pouco à frente de você, que está há mais tempo nisso, que você alinhe as suas expectativas com a sua realidade. Não adianta você querer emagrecer 10 quilos em uma semana. Às vezes você emagrece 1 ou 2, que é uma quantia boa, de forma saudável, mas você fica frustrado e desiste, diz que isso não é para você porque você queria 10. Então, assim, a questão é que a expectativa está desalinhada nesse sentido. Aprender a dizer não. Tem um vídeo de assertividade, né? Dizer não de maneira educada, se colocar no lugar do outro, entender as situações, é muito importante. Buscar apoio, tá? É muito importante buscar apoio, seja de psicólogo, seja de outros profissionais. É muito importante regular a saúde mental. E na questão de não estar conseguindo lidar com a pressão social e com as expectativas externas, é muito importante buscar ajuda, tá? É muito importante. Tem atendimento online, tá? Tem atendimento online para quem gosta desse formato e tudo, ou para quem está em cidade pequena que não tem atendimento presencial, ou não tem com quem gostaria. Inclusive tem meu WhatsApp aqui embaixo. E tem atendimentos presenciais aí, né, para quem quer algo mais acolhedor ou tem essa disponibilidade, mora em um município um pouco maior do que aqui.
tem essa possibilidade. Esse é um tema relevante para buscar ajuda, então eu farei mais episódios do podcast Rotina Funcional. Tem um formulário para fixação de conteúdos na descrição. Tem o meu Instagram, que eu posto conteúdo diariamente lá, para você seguir aí também, @AndréSeverinoVarella. Tem o canal do Telegram, que eu estarei compartilhando conteúdo em breve. Avalie o vídeo, curta ou descurta o vídeo, comente, compartilhe se esse vídeo é interessante para alguém. E eu farei mais episódios do podcast Rotina Funcional. É isso aí, valeu galera!